Fala galera, seja bem-vindo ao canal Bitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 17 de maio, a gente vai falar sobre Price Action, a gente vai analisar também o mercado americano, porque até um tempo atrás o BTC estava correlacionado com o S&P, depois começaram a falar que ele estava correlacionado com a Nasdaq e agora ele está correlacionado com o ouro. Sempre uma narrativa diferente, mas sempre uma justificativa para alta do movimento que a gente está tendo. E a gente vai analisar isso, a gente vai ver o mercado americano, a gente vai ver o ouro também, e a gente vai ver o que a gente tem do próprio Bitcoin. Se estamos em uma região ou não de oportunidade, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considerem se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, eu peço que deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Hoje a gente vai partir direto para o Price Action. Geralmente eu sempre abro a análise on-chain aqui com vocês, mas hoje a gente vai falar de Price Action. Olha só, a gente vê que o S&P ele ficou chato. Por que ele ficou chato? Cara, tá em uma mega consolidação aqui, a gente tem um triângulo, um ascendente, tem a maior probabilidade de romper para cima, e a gente está em uma alta consolidação aqui, cara, que já vem estabilizando o preço há um longo período aqui. Como o S&P começou a ficar chato, as pessoas param de olhar nesse momento para o S&P e vão procurar outros indicadores, por exemplo, como Nasdaq. Aí as pessoas vão começar a olhar para Nasdaq e vai falar que Nasdaq está subindo e o Bitcoin está subindo. Ou se não, se olhar para Nasdaq e ver que Nasdaq não está indo muito legal, vão começar a olhar para o ouro e falar que o Bitcoin está relacionado com o ouro. Primeiro ponto é que quando a gente olha para a análise on-chain, a gente tem indicadores muito mais importantes do que a gente buscar uma correlação com outros ativos. Porque saca só, às vezes a gente está dando importância para a correlação do Bitcoin com a Nasdaq ou a correlação do Bitcoin com o ouro, mas a gente não está dando importância para a coisa mais importante que a gente tem, que é exatamente o Long Term Holder. Exatamente na data de hoje, a gente está batendo all-time high no acúmulo de Long Term Holder, ou seja, o maior número de moedas com investidores de longo prazo. Hoje a gente tem cerca de 15 milhões de Bitcoins na mão do Long Term Holder. Dos 19 milhões, 15 milhões está na mão do Long Term Holder. Eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso amanhã aqui com vocês. Amanhã eu vou trazer uma análise on-chain sobre esse tópico aqui, mas o que eu quero trazer para vocês é que às vezes a gente está olhando para direções que não vão nos favorecer tanta informação. É muito mais valioso a gente olhar para dentro da blockchain, a gente olhar para o comportamento dos investidores daquele ativo, do que tentar correlacionar esse ativo com outros ativos que a gente tem no mercado. Já faz um tempo que eu não gosto muito de analisar o S&P, que eu não gosto muito de analisar a Nasdaq para simplesmente tomar decisão dentro do Bitcoin. Porque eu vejo que essa correlação ela está sendo perdida aos poucos desde janeiro. Primeiro a gente perdeu a correlação com o S&P, depois a gente perdeu a correlação com a Nasdaq e vejo que em breve a gente vai perder a correlação com o ouro também. Beleza? Mas, nesse momento, como todo mundo está falando que a gente está correlacionado com o ouro, então a gente vai analisar o ouro. Olha só, o ouro em que região que nós estamos. A gente chegou em uma região de suporte, que é essa linha branca aqui, e se a gente olhar o RSI de 4 horas, a gente chegou em região de sobrevenda. Ou seja, se a gente bateu sobrevenda aqui, para a gente manter uma estrutura saudável, o preço vai ter que fazer um repique, indo buscar um RSI em uma região mais alta. Se ele vai conseguir chegar em uma região de sobrecompra, a gente vai ver lá na frente. Caso ele não consiga chegar em uma região de sobrecompra, caso ele dê um repique e forme um topo mais baixo do que o topo anterior, significa que a gente ainda vai dar continuidade nessa queda que a gente vai ter no ouro. Então, como muita gente está falando que o BTC está correlacionado com ouro, você consegue analisar o ouro e entender o que está acontecendo. Se a gente olhar para o diário do ouro, der um zoom out, a gente vai ver que o diário do ouro ainda tem espaço para queda. A gente tem bastante espaço no RSI. Se a gente traçar uma Fibonacci da movimentação de alta que a gente teve, a gente vai ver que a gente está em cima de 0,382 de Fibonacci. É um ponto
de suporte, por isso que a gente vai ter um repique até mesmo no 4 horas, a gente pode ver que o ouro ele pode voltar até 0,618 de Fibonacci ali. E tá tudo bem se ele voltar até esses patamares, beleza? Aqui a gente analisa o ouro simplesmente para entender essa correlação. Eu tomo as minhas decisões pautado em cima do que está acontecendo com aquele ativo que está correlacionado? Não, jamais. Jamais vou decidir comprar ou vender Bitcoin se a Nasdaq ou se o S&P ou se o ouro estiver revertendo para qualquer direção. Jamais vou tomar esse tipo de decisão. Eu tomo a decisão pautado em cima dos dados on-chain. Eu vejo o que está acontecendo. Se a gente está tendo acúmulo, estou comprando. Se a gente está tendo distribuição, estou vendendo. Beleza? Mas a gente vai analisar então agora exatamente o price action do Bitcoin para a gente entender o que está acontecendo. Antes de eu falar do price action do Bitcoin, olha só que louco. Se a gente olhar para o que a gente tem aí diante da nossa frente, a gente vai ter o halve aqui. Quando a gente traça o halve e a gente vê os dias que faltam para o halve, veja só, o próximo halve ele vai ser ali mais ou menos dia 14 de abril de 2024. Sempre que a gente traça os dias ali, a gente vê que a gente tem a formação de fundo do mercado sempre nas mesmas regiões. Olha só, se a gente olhar para cá, em torno de 500 dias antes do halve, em torno de 500 dias antes do halve, a gente já bateu 500 dias antes do halve. Quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que em ciclo de mercado, ciclo do Bitcoin e o ciclo do Bitcoin é um ciclo que funciona igual um relógio suíço, cara, perfeitamente. Porque quando a gente olha para trás toda a história do Bitcoin, o comportamento sempre foi o mesmo. O topo com os mesmos dias, o fundo com os mesmos dias. Quando a gente olha para isso daqui, eu não posso descartar, não posso deixar isso daqui de fora, porque é um padrão do ativo que eu invisto. Então, mais valioso do que olhar a correlação com o ouro, a correlação com a Nasdaq, o mais valioso é você identificar o padrão daquele ativo que você investe. E o padrão para mim do halve, ele é muito claro. A gente sempre inicia a nossa bull run depois que a gente faz o nosso halve. Ou seja, a nossa bull run, ela tem data marcada aí. E cara, não queira entrar em um ativo quando você tiver uma bull run. Porque quando você tiver uma bull run ali iniciando, você já vai estar no final do movimento. Olha só, lá atrás a gente já tinha tido uma alta de 340%. Quando a gente olha aqui para o pé da nossa bull run, novamente, a gente já tinha tido uma alta de 180%. Se a gente olha aqui novamente, lá para trás, lá para 2012, a gente vai ver que a gente já tinha tido uma alta também antes da bull run iniciar. Tem algumas pessoas que vão querer investir somente na bull run, tá tudo bem, não é o tipo de estratégia que eu uso. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, cara, o relógio tá batendo. O relógio suíço do Bitcoin tá funcionando e a gente tem exatamente a data para o nosso halve. Eu não posso negar isso daqui, eu não posso negligenciar, não é negar a palavra, eu não posso negligenciar isso que está acontecendo diante da minha frente. Se eu estou tendo um ciclo acontecendo na minha frente, eu não posso brigar contra esse ciclo. Eu preciso respeitar porque isso é um ciclo do ativo que eu invisto, beleza? Então eu não vou negligenciar o ciclo que a gente tem. Bom, agora falando de price action do Bitcoin, olha só, quando a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente está num gráfico de 4 horas, um gráfico mais de curto prazo, formando o quê? Topos e fundos descendentes. Se a gente olha os topos que a gente tem, cada vez mais a gente tem um topo mais baixo no mercado. E o mercado ele está abaixo da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas, ou seja, a gente está em uma tendência de baixa. Dito isso, que estamos em uma tendência de baixa, a gente vai esperar que o mercado ele entregue mais queda. Eu estou esperando mais queda. Eu já venho comentando isso com vocês, que para mim o preço do ativo ele pode flertar a média de 200 períodos. A gente pode entrar aqui nos 25.700, nos 25 mil dólares, que é o custo do short term holder. E se a gente olhar, a gente vai ter essa região de suporte aqui embaixo. Ou seja, os 25 mil dólares para mim, ele vai ser o final dessa movimentação de baixa, porque a gente vai ter o RSI entrando em sobrevenda no diário e daqui a gente vai poder repicar, daqui a gente vai poder entrar em uma nova pernada de alta. Ou seja, quando a gente olha para o ativo, a gente vê que ele pode entregar
mais quedas sim. Só que, para mim, cara, a gente está dentro de uma região de buy zone e Teles não gosta de esperar o olho da mosca, principalmente se eu estiver olhando para posições mais de longo prazo, mais de médio prazo. Posições de curto prazo, cara, day trade e o swing trade ali para as próximas semanas, obviamente você precisa acertar mais o ponto certo. Então, você pode aguardar um pouco mais. Como que eu invisto muito mais no longo prazo e muito mais no médio prazo também, eu estou olhando como dentro dessa região, uma região de buy zone. Meus vídeos nos sábados mostram para vocês exatamente uma operação que eu estou fazendo em Ether, simplesmente estou comprando dentro dessa região. Mas, quando a gente olha para isso daqui, a gente não pode negligenciar que a gente está em uma tendência de baixa. Quando que o mercado vai começar a ficar mais favorável? Quando a gente construir um fundo ascendente referente ao fundo anterior. Pode ser aqui? Sim, pode ser aqui. Se a gente construir um fundo aqui, romper esse topo anterior aqui, a gente vai caracterizar um pivô de alta de reversão no gráfico de 4 horas. Se a gente tiver um pivô de alta e o mercado conseguir romper a média de 200 períodos, a gente pode considerar que houve uma reversão do movimento. Enquanto não houver essa reversão, a gente segue em tendência de baixa. Em um gráfico mais curto, a gente segue em tendência de baixa no curto prazo. Então, esperamos que venha mais queda pela frente nos próximos dias. E eu tenho um comportamento bem claro, bem definido. Eu compro as quedas, eu simplesmente não compro as altas, se a gente estiver falando de operações de longo prazo. Quando a gente fala em ciclo de mercado, a estratégia é um pouco diferente. Quando a gente fala de médio prazo, você compra as quedas, você vende as altas também. Quando você está falando mais de curto prazo, você pode comprar as reversões do mercado e não as quedas. Bom, então isso daí, olhando para o Bitcoin, eu vejo que o Bitcoin pode entregar um pouco mais de queda aí. A gente pode, porque o diário ele está próximo de chegar em sobrevenda ali. E, cara, tem tudo para entregar essa sobrevenda aqui, entregar um flush aqui embaixo, bater sobrevenda, simplesmente repicar, voltar em seguida. Se a gente olhar para o book de ofertas do Bitcoin, a gente vai ver que no book de ofertas a gente tem bastante ordens segurando ali nos 25 mil dólares. Ou seja, mais um indicador de que os 25 mil dólares vai ser um ponto forte de suporte no mercado. Para mim, a queda dela pode chegar até os 25. Veja que anteriormente tinha ordem nos 26 mil dólares, capturou a ordem, repicou, voltou a subir. E a gente tem bastante ordem aqui nos 25. Eu espero os 25 mil dólares como sendo a mínima desse pullback que a gente está tendo. Porque, para mim, o movimento de baixa que está acontecendo, mesmo a tendência de baixa no curto prazo que a gente está tendo, é simplesmente uma tendência de baixa de curto prazo em uma tendência de alta de médio e longo prazo. Ou seja, a gente está tendo um pullback. Se a gente está tendo um pullback, eu olho para o pullback como oportunidades de compra. Eu não olho para a compra quando o mercado está subindo. Olho para a compra quando o mercado está caindo. Isso daqui dito para o Bitcoin. Cara, se a gente olhar para o Ethereum, vocês sabem que eu falo muito sobre Ethereum aqui no canal, porque eu não sei como não olhar para isso daqui, eu não sei como não enxergar esse bonde passando na minha frente. Ou melhor, eu não sei como não enxergar esse foguete ainda na Terra, parado para simplesmente ir para o espaço. Cara, o que a Ethereum veio construindo ao longo desse bear market que a gente teve foi inacreditável. Quando a gente olha exatamente para o supply do Ether circulante, a gente vai ver que, cara, a gente já queimou muito mais supply do que a gente teve em mint. Se a gente olhar, a gente tem 239 milhões de Ethers a menos em circulação do que foram desde o demerge que a gente teve ali. Se a gente olha para isso desde o demerge, a gente vai ver que a gente tem uma deflação
anual. Inclusive, cara, a gente pode olhar isso daqui até para 7 dias, vocês vão ver que essa deflação nos últimos 7 dias, ela é bem maior, é de 1,4. Se a gente olhar para os últimos 30 dias, é de 1,5. Ou seja, eu estou indo lá atrás e vendo o começo do demerge, sendo que no começo que a gente teve o demerge, o Ether ainda era inflacionário e agora a gente já tem um ativo deflacionário. Eu não sei como não olhar para isso e eu não sei como não ficar bullish com o Ether nesse momento, para esse próximo ciclo que a gente tem. Até então, eu venho acumulando grandes quantidades de Ether. Para mim, é a maior posição que eu vou carregar nesse próximo ciclo, porque não tem nada mais claro do que Ether nesse momento, beleza? Bom, se a gente olhar para o Price Action, se a gente olhar para o gráfico de 4 horas, a gente vai ter a mesma situação do Bitcoin. Topos e fundos descendentes. Nesse momento, a gente formou um fundo aqui embaixo e a gente tem a oportunidade de criar um fundo mais alto. Criou um fundo mais alto, rompeu o topo anterior, pivô de alta também, rompendo média de 200, a gente tem uma reversão de tendência. Isso falando no gráfico de 4 horas. Se a gente olhar no gráfico diário, a gente vai ver que também tem espaço para mais queda no RSI. Inclusive, o Ether tem mais espaço para queda do que o Bitcoin no RSI. Então, o Ether ele pode dar uma agulhada muito maior. A gente pode ver que ali, ó, os 1.670, os 1.700 mais ou menos ali, vai estar junto com a média de 200 períodos também. Ou seja, essa vai ser uma região de compra também. Na verdade, eu estou enxergando Ether como compra já faz um tempo já, porque se a gente traçar a Fibonacci, a gente vai ver que temos 0,382 de Fibonacci, a gente já bateu 0,5 de Fibonacci, no máximo aí a gente tem 0,618 de Fibonacci. São as 3 regiões que eu gosto de comprar, as 3 regiões que eu gosto de aportar. Venho comprando, venho aportando, montando posições de médio prazo em Ether, porque acredito sim que a gente vai continuar subindo. Acredito sim que tudo que a gente tem diante da nossa frente é um pullback. Mesmo que a gente tenha qualquer tipo de notícia saindo na mídia. Eu não opero notícia. Então, não importa para mim o que aconteça nas notícias. Não importa se saia falando qualquer coisa sobre o mercado ou relação do Bitcoin ou o Ethereum com qualquer outro tipo de mercado. Eu não opero notícias. Eu opero os dados, eu opero Price Action e eu opero a análise on-chain. Se eu tiver sinais dentro do Price Action e na análise on-chain de que a situação reverteu, de que as coisas estão negativas, de que eu tenho um crash diante da minha frente, aí eu mudo a minha opinião. Mas, enquanto isso não acontecer, eu sigo comprado e sigo bullish, esperando movimentações de alta no ativo, beleza? Sou paciente, tenho paciência suficiente para esperar esse mercado retrair, para esperar esse pullback acontecer, para depois a gente voltar a subir. Bom, olha só, o Ether, se a gente ver, a gente vai ter suporte lá nos 1.600, como a gente viu ali no Price Action. Se a gente olhar nos 1.700, também tem suporte. O Ether está extremamente travado, com bastante ordens de venda aqui nos 1.850. Veja que ele tentou subir, ele capturou algumas dessas ordens aqui no passado e simplesmente não aguentou a pressão, voltou a cair. Ou seja, o Ether, para ele romper os 1.800, vai ser muito difícil. Mesmo que ele suba aqui, ele vai ter que ter bastante combustível para fazer esse rompimento e ir embora. Enquanto não limpar essas ordens no book aqui, a gente vai ver o preço do Ether mais travado dentro dessa região, não conseguindo ultrapassar essa região. Mas lembrando, ordens no books, elas são simplesmente uma direção, um sinal para onde que o mercado está olhando. Lembra, a gente está em uma tendência de baixa nos ativos no curto prazo. Quando a gente olha para o book do Ether, a gente vê que o book do Ether está bearish, está pessimista, ou seja, está olhando para baixo. A gente só vai ter o book ficando mais bullish quando a gente reverter tendência, quando a gente fizer movimentações para o outro lado, beleza? Então, por mais que o Ether comece a subir, não espere que o Ether vá romper os 1.850 de maneira fácil. Se você está abrindo operações no curto prazo, toma muito cuidado com essas regiões, porque nessas regiões a gente vai ter o preço
revertendo, a gente vai ter o preço com dificuldade de passar essas regiões, beleza? Sempre que captura essas ordens aqui, principalmente se a gente olhar no momento da captura das ordens e o RSI estiver chegando, RSI de curto prazo estiver chegando em sobrecompra, por exemplo, cara, pode ter certeza que a gente vai ter reversão do mercado. Olha só, RSI de 4 horas batendo sobrecompra, quando a gente olha no book de ofertas, capturando bastante ordens de venda. Nesses momentos, a gente vai ter reversões do mercado. E bom, um ativo que eu trouxe aí para vocês na data de ontem, falando que está em uma bela tendência, a gente está vendo aí Litecoin simplesmente voltando acima da média de 200 períodos, Litecoin já abriu espaço suficiente para ela fazer um pullback e construir um fundo mais alto do que o fundo anterior, então eu vou ficar de olho nesse pullback de Litecoin. Caso o Litecoin entregue esse pullback, vou estar olhando para aportes no curto prazo. Quando a gente olha para esse pullback, a gente vai traçar a Fibonacci. Assim que bater o topo, a gente traça a Fibonacci e a gente vê aonde pode ser os pontos de compra. Tanto Litecoin quanto Lido, a gente tem o mesmo cenário. O diário foi abaixo da média de 200 períodos e está voltando acima da média de 200 períodos com força, abrindo espaço para construir um fundo ascendente em relação ao fundo anterior. Se a gente tem essa construção de um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, novamente, a gente precisa que faça o rompimento do topo anterior para que a gente construa um pivô de alta. Se a gente tem a média de 200 servindo como direção da tendência, cara, a gente vai ter a média de 200 servindo como suporte. A gente vê exatamente isso. O ativo vem na média de 200, pode até perder periodicamente. Não é porque você tem uma linha no gráfico que ele vai se segurar exatamente naquele ponto daquela linha, não. Mas aquela linha, ela te mostra uma região, um interesse, onde players vão estar olhando para aquela região para fazer compras ou para fazer vendas, beleza? Então, tanto o Litecoin quanto o Lido são dois ativos que eu estou olhando para o curto prazo. Para o médio prazo, estou olhando exclusivamente para Ether. Para o longo prazo, continuo simplesmente exposto à galera da comunidade on-chain, sabe, tem acesso à minha carteira e sabe que eu não fiz distribuição nenhuma, não fiz venda nenhuma, porque eu acredito que a gente ainda tem bastante espaço para continuar subindo, beleza? E lembrando vocês, dia 22, 23 e 24 de maio vai acontecer a segunda edição da Masterclass O Plano Prático. O que é a Masterclass O Plano Prático? É exatamente uma sequência 3 aulas onde eu te mostro o meu plano prático para ter R$1 milhão em lucro. Uma carteira que foi construída com o objetivo para ter R$1 milhão em lucro. E eu te explico na primeira aula como que eu faço para identificar esses momentos de construir uma carteira, como que eu trabalho, como que eu compro os ativos, e você vai ver também a minha própria carteira, você vai ver exatamente os ativos que tem dentro dessa carteira, quando eu fiz as compras no mercado, eu vou mostrar tudo isso para você na Masterclass, o Plano Prático. A Masterclass, ela é 100% gratuita, mas ela não acontece aqui dentro do YouTube. Para você participar dentro da Masterclass, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página. Chegou nessa página, só cadastrar seu nome, seu e-mail e seu telefone. E confira se essas 3 informações estão corretas, porque através disso é que você vai receber o seu acesso à Masterclass. Novamente, a Masterclass não acontece aqui dentro do YouTube, beleza? Vou expor a minha carteira, vou mostrar para você os meus ativos que eu tenho lá dentro e como que eu estou me comportando nessa movimentação que a gente tem dentro do mercado, beleza? Então é isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Amanhã eu estou de volta aqui no canal, vou trazer a análise on-chain para vocês e vou falar dessa acumulação que a gente está tendo do Long Term Hold, beleza? Então é isso, forte abraço e eu te vejo amanhã. Valeu!